Será que nós temos a nova diplomata? Olá, amigos! A série Refém acaba de chegar na Netflix e é claro que a gente vai comentar tudo o que aconteceu. Nessa trama, nós vamos acompanhar a primeira-ministra do Reino Unido, que enfrenta uma situação delicada no país, que a obriga a negociar com a presidente da França. As coisas entre elas não andam muito fácil, elas têm uma série de divergências, mas tudo piora quando o marido da primeira-ministra é sequestrado em terras francesas. Sendo assim, as duas precisam chegar a um consenso. E para piorar ainda mais a situação, a presidente da França começa a ser chantageada. Então elas precisam deixar as diferenças de lado e unir forças contra esse inimigo em comum. A série em alguns momentos me lembrou um pouquinho aí o estilo de A Diplomata, afinal de contas temos muito suspense político, intrigas, reviravoltas, então se você curte esse estilo, essa série aqui com certeza vai te interessar e ela está disponível na Netflix. Não se esquece, gente, de se inscrever aí no canal, porque eu sempre trago para vocês novidades, indicações, críticas e muitos resumos, então se inscreve aí para você não perder nada. Também deixe seu joinha para ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar o nosso canal. Então a partir desse ponto o vídeo tem spoiler. E gente, eu vou confessar pra vocês que eu fiquei ali com uma pena ali da Vivienne, né, que é a presidente da França. No primeiro momento ela parece um pouco durona, ela enfrenta ali um pouco a Abigail, mas a gente entende ela depois. Ela sofreu uma grande pressão para poder continuar no poder, especialmente do marido, e toda essa situação, a exposição que ela sofre, afinal de contas ela teve um caso ali com o enteado, faz com que ela tome as rédeas novamente da situação e ela percebe que não quer estar no poder a troco de qualquer coisa, afinal de contas ela foi perdendo a essência e os princípios ao longo desse caminho, foi se deixando ser manipulada, então ela resolve retomar as rédeas da situação. E eu achei o final muito poético ali, quando a Abigail usa a frase dela, né, sobre não querer estar no poder, sobre qualquer circunstâncias, sobre ter se perdido no meio do caminho, ter se deixado manipular, mas agora querer voltar aos princípios, né? Então foi bem significativa aí essa lição que a Vivienne deixou para Abigail. E eu fiquei com pena dela por ter morrido, gente. Afinal de contas, ela estava ali numa situação que nem pertencia tanto assim a ela, afinal de contas eles queriam derrubar a Abigail e ela acabou sendo usada no meio disso, né, para poder não intervir ali no conflito. E como ela interveio, todo o caso dela foi exposto e no final das contas ela acabou até sendo morta, sendo que nada disso era pra ela. Eu fiquei meio que com pena dela. Ela errou? Errou, né, gente? Teve um caso com o enteado, fez algumas coisas ali, mas eu fiquei sentida, sim, pela morte dela e achei bem representativo o final, ela ali naquele quadro e também a própria Abigail usar a frase dela. Pra mim, foi bem significativo e bem poético esse final. Uma outra pessoa que eu fiquei meio com pena é o Coffee, porque era muito claro que ele não era um traidor e eu fiquei com um pouco de pena dele. Primeiro porque a Abigail fica deixando ele meio de lado, não trata ele muito bem e ele fala ali que sabe que ela tá procurando outro chefe de gabinete e depois que ele finalmente começa a conquistar a confiança dela, ele é afastado de novo. Eu fiquei com um pouco de pena dele, mas depois ela se redime ali com ele volta ali pro lugar dele e ele merecia isso, né? Porque eu acho que ele talvez seja o personagem mais fofo ali dessa série. Fora isso, temos o Mateu, que é a pessoa mais aleatória de todas. Do nada ele tem um caso ali, né, com a madrasta dele. Ele é uma pessoa super aleatória e acabou não sobrando nada pra ele, a não ser ter um caso ali com a infiltrada. Então ele foi prejudicando todo mundo e foi um grande responsável também pela morte ali da Vivienne, né? Claro que ele não sabia de nada, ele não teve uma relação direta com isso, mas, como ele mesmo disse, ele que levou o notebook até ela, ele que deixou ali a namorada conhecer ela, entrar em toda a situação, inclusive contou grandes segredos pra menina que ele conhecia há pouquíssimos meses. Então ele errou demais, né? E no final das contas, ele ainda deixou ela fugir. Fora isso, também temos o Alex, que eu achei outro personagem super carismático, e é incrível como ele não cobrou da Abigail em nenhum momento que ela tomasse uma decisão diferente. Quando ele voltou, ele não questiona ela pelas decisões e ele apoia completamente ela, mesmo que isso colocasse a vida dele e de outras pessoas em risco. Então eu acho que ele foi um maridaço pra ela. Deu pra ver que os dois são muito unidos, que eles se entendem, e eu achei muito bonito o apoio que ele deu pra ela o tempo todo, além dele ser extremamente carismático. Já a Abigail, eu diria que ela não é a pessoa mais carismática assim como acontece ele também em A Diplomata. Ela é meio durona, meio turrona, mas eu acho que isso é até necessário para assumir um cargo de tanto poder, afinal de contas ela tá lidando com muitas situações e com homens também que colocam pressão e em dúvida a posição dela o tempo todo. Inclusive isso acontece aqui também na série, mas ela consegue dar a volta por cima. E eu achei o final sim muito significativo quando ela percebe
que não vale tudo para poder ficar no poder e toma uma decisão radical propondo ali uma eleição geral. Então mostra que ela aprendeu uma lição com tudo isso que aconteceu, que o país está em primeiro lugar, independente do que ela quer, porque no final das contas a gente sabe que ali não se tratava apenas de proteger o país. As decisões que ela tomou não foi apenas para isso, né, gente? Foi para ela se proteger também, porque ela realmente não queria perder aquele cargo. Então, no final das contas, ela coloca as coisas na balança e percebe que não vale tudo pelo cargo. Agora, uma pessoa que me irritou um pouco foi aquela Sylvie, né, a filha da Abigail, porque, gente, vamos combinar aqui que ela simplesmente avisou os jornalistas de algo que era extremamente sigiloso, ela não sabia o que aconteceria, a vida do pai dela poderia ter sido colocada em risco por conta disso, mas ela decidiu fazer isso simplesmente para chantagear a mãe dela, né, jogar uma pressão ali na mãe dela, para que a mãe dela renunciasse e salvasse o pai, sendo que ela nem sabia se esses caras iriam cumprir essa palavra. Afinal de contas, gente, terroristas não costumam cumprir com o que eles falam, então a garota agiu de forma totalmente inconsequente. É claro que isso é meio justificado pelo fato dela ser nova, mas ainda assim ela me irritou em alguns momentos. Então agora vamos explicar aí para quem ficou meio perdido no que aconteceu. Basicamente, gente, anos atrás, em 2017, houve uma missão em Belize. Nesse tempo, a Abigail era ali ministra das Relações Exteriores e ela mandou que a tropa se retirasse do local. Isso salvou muitas pessoas, mas também gerou a morte de outras pessoas. Entre essas mortes estava a noiva do Shagan, que estava grávida, então ele perdeu a noiva e a filha e culpou demais a Abigail por isso. Por isso ele queria uma vingança pessoal contra ela. Mas não era ele que liderava essa missão, e sim o general. E por que ele queria isso? Porque a própria posição da Abigail e as decisões que ela estava tomando fazia com que o orçamento dos militares fosse meio restrito. Ele achava que esse orçamento precisava ser ampliado e que isso colocava o país em perigo, porque eles não estariam preparados para uma guerra. Então, basicamente, essa desculpa dele, porque ele queria que o orçamento fosse aumentado e para isso ele precisava tirar a Abigail do poder, e nada melhor do que fazer um grande complô e usar outros soldados que já tinham servido a ele no passado lá em Belize contra ela. Afinal de contas, esses soldados tinham motivo para odiá-la e eram as armas perfeitas para ele usar para poder afastá-la do poder. E é por isso que o tempo todo eles exigiam que ela renunciasse. Só que chega um ponto que o Shagan começa a tomar decisões sozinhos. O plano do general não era matar a Abigail, era que ela renunciasse. Mas como ela nega fazer isso, o Shagan toma a frente da situação e começa a tentar matá-la de toda forma, porque ele queria uma vingança pessoal contra ela. Mas no fim das contas, ela consegue descobrir tudo, eles conseguem ali punir o general pelo que ele fez, também conseguem ali intervir no final contra o Shagan. A filha dela dispara contra ele e a polícia também chega. E ali no finzinho de tudo a gente vê a Abigail tomando uma decisão radical, anunciando uma eleição geral para que as pessoas possam escolher o que é melhor para elas e colocando o país em primeiro lugar, independente da vontade dela. A série foi anunciada inicialmente como uma minissérie, então a gente tem ali início, meio e fim aqui nessa primeira temporada, mas eu acho que ela tem tudo para ganhar uma próxima temporada. Afinal de contas, nós já vimos isso acontecer diversas vezes com séries que são anunciadas como minisséries, mas dependendo do sucesso, eles decidem renovar aí para uma próxima temporada. E se eles quiserem, então, a série pode perfeitamente terminar aqui. Para mim, ela teve uma excelente primeira temporada, conseguiu entregar o que se propôs, mas também poderiam explorar isso em uma próxima temporada. A própria Abigail poderia ser mais explorada e ter novos dilemas e novos casos para poder solucionar. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam da série, gostaram ou não gostaram, quem vocês achavam que era infiltrado. Gente, eu confesso para vocês que eu sempre desconfiei daquela Adrienne, né? Ela nunca me enganou. Vocês também achavam que era ela ou vocês tinham outra suspeita? Ou vocês acharam ali que aquele ministro estava envolvido? No final das contas, ele não estava envolvido em nada. Mas me contem aí tudo que vocês acharam. Então é isso, galera. Tchauzinho!